E aí galera, mais uma aula de geografia aqui no canal Aula E. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vegetação, sobre biomas. Na verdade, nossa primeira aula agora sobre vegetação, será sobre características da vegetação. E numa segunda aula deste mesmo assunto, nós vamos trabalhar os biomas terrestres. Antes de irmos para a aula, vou pedir para você, se você não ainda é inscrito no canal, vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você ative as notificações e se no final da aula você curtir, deixe a sua curtida no vídeo e nos siga toda semana que você terá sempre conteúdo bacana para você se preparar para o Enem, beleza? Então vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre as características da vegetação. Para uma planta crescer, o que ela precisa? Quais são as condições para que você tenha uma vegetação exuberante? Ou mesmo com suas características de acordo com o clima em que está localizada? Primeira coisa, galera, são as condições do solo. Esse solo ele precisa ter nutrientes adequados, minerais, matéria orgânica para que a planta possa se desenvolver. A segunda coisa são as condições climáticas. De acordo com o clima em que a planta está localizada, nós vamos ter diferentes tipos de plantas se desenvolvendo. A primeira condição que eu falei é a condição do solo. O que precisa ter no solo para que a planta se desenvolva? Bora lá. Presença de minerais, presença de água e presença de matéria orgânica. Principalmente são esses três elementos necessários para que uma planta se desenvolva. Observe isso que eu vou mostrar para vocês na sequência. Vou mostrar para vocês agora um tipo de matéria orgânica que é feita em casa, que você pode trabalhar ela em casa, que é uma compostagem. Nós vamos mostrar agora para vocês uma composteira caseira, na verdade o produto dessa composteira, depois de alguns meses ali, a matéria orgânica armazenada num ambiente propício para que ela sirva de adubo para as plantas de uma horta caseira, por exemplo. Aqui em casa nós temos uma horta que é fertilizada com essa matéria orgânica que nós guardamos a partir dos alimentos que consumimos. Confere aí como é que é o produto da composteira, que é essa matéria orgânica que foi armazenada. Então, pessoal, olha só, aqui está o resultado da compostagem que foi feito ao longo de vários meses, pelo menos 4 meses, mais ou menos. Então tá aqui, é matéria orgânica, né? Então essa matéria orgânica tem folhas, galhos, o que a gente usou na cozinha ao longo desses meses, né? Por exemplo, aqui, ó, casca de ovo demora um pouquinho mais tempo para decompor, casca de fruta, casca de legumes, tá? Então tudo isso vai virar adubo para as plantas e que lá na natureza, né, na floresta, por exemplo, no ambiente natural, isso aqui é a serrapilheira que vai sendo depositada sobre o solo da floresta, que é o horizonte, é o primeiro horizonte, o horizonte zero, o horizonte O, como você quiser chamar, mas entenda que é o horizonte superficial das camadas do solo, que é composto por matéria orgânica. Tá? Tem até alguns brotinhos aqui que vão nascendo ao longo do tempo, mas isso aqui tudo vai depois ser o adubo natural para as plantas e que no meio natural, lá na floresta, também funciona da mesma maneira, ok? Então é isso. Esse aqui é essencial para o solo e para as plantas. Além da água, além da umidade, esse aqui também é essencial para o desenvolvimento das plantas. Então, bora agora conhecer quais são os tipos de plantas, as classificações que nós temos, né, de acordo com o ambiente que as plantas se desenvolvem. Ver como é que funciona uma composteira, né? Como que funciona, na verdade, a matéria orgânica sobre o solo. É aquela matéria orgânica que está sobre o solo que a gente chama de horizonte zero, que é a serrapilheira. Mas além das condições de solo, também é importante as condições climáticas, ou seja, o clima também influencia de forma direta no desenvolvimento das plantas. E de que forma isso acontece? Os elementos climáticos,
Umidade, temperatura e pressão atmosférica vão conferir uma variedade muito grande de climas, uma variedade climática, a partir dos fatores climáticos. Então, a atuação dos fatores climáticos, como latitude, altitude, tipo de vegetação, urbanização, o tipo de relevo, tudo isso vai influenciar na composição de um clima de uma região e também vai influenciar na formação da vegetação. Então, como que isso vai acontecer? Essa variedade de climas vai conferir uma variedade também de tipos de plantas, tipos de vegetação. Por exemplo, dependendo do tipo de clima, nós vamos ter folhas mais largas, folhas menores, folhas em formato de agulha. Então, um exemplo disso é o formato das folhas, por exemplo. Um outro exemplo de como que o clima pode influenciar na formação da vegetação é também a partir da espessura do tronco, da altura das plantas e da fisionomia das plantas. Portanto, todos os tipos de vegetação resultam da interdependência de fatores como luz, calor, umidade, tipo de solo e também hidrografia. Desse modo, conforme a combinação dos fatores, você vai ter tipos diferentes de vegetação, cada uma com uma configuração específica. Nesse ponto, é importante a gente colocar, então, como sequência aqui, a classificação das plantas de acordo com o ambiente em que ela está inserida. As xerófitas são aquelas plantas adaptadas à aridez, por exemplo, as plantas da caatinga nordestina. As higrófilas, que é diferente das hidrófilas. As higrófilas são aquelas plantas adaptadas a ambientes úmidos. Já as hidrófilas são aquelas plantas adaptadas a ambientes aquáticos, elas estão inseridas dentro da água. As tropófilas, que se adaptam a duas estações principais, uma estação seca e uma estação úmida. Por exemplo, o cerrado brasileiro. As plantas chamadas de aciculifoliadas são aquelas plantas que têm as folhas em formato de agulha, modificadas em agulha, num formato menor e menos espesso, exatamente para não perder umidade. São plantas que estão localizadas em ambientes mais frios e mais secos. As latifoliadas são plantas que têm folhas largas, exatamente porque estão em ambientes úmidos, quentes e úmidos, não há necessidade de reter umidade e as trocas gasosas são intensas, então por isso as plantas possuem folhas maiores, mais largas, como a floresta amazônica, como a Mata Atlântica, ou seja, florestas tropicais, equatoriais, são latifoliadas. E por último, as caducifólias, são aquelas plantas que perdem as folhas num determinado período do ano, principalmente em lugares temperados, onde durante o outono, a estação do outono, ocorre a perda dessas folhas, se preparando para um inverno que será rigoroso, e nesse período de inverno elas não podem perder umidade, por exemplo, para se manterem vivas. Então, nossa aula de hoje era isso. Os tipos de plantas, as classificações específicas para cada ambiente, e espero que você tenha gostado, entendido, e na próxima aula vamos falar sobre os biomas terrestres, ou seja, vamos inserir essas classificações dentro dos biomas, mostrando quais são as florestas que se destacam em cada uma dessas classificações, beleza? Se você curtiu, deixa seu like, deixa sua curtida aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera!